Oi, povinho. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Ferdi falando. E logo que eu formei no ensino médio, eu comecei a trabalhar nesse hospital como atendente de telemarketing. E, cara, era cada pepino. Tipo, logo no primeiro dia de trabalho, tipo, meu primeiro dia mesmo, me colocaram lá como uma auxiliar administrativa, que aqui eu vou chamar ela de Popota. E aí, eu mal sentei do lado dela e ela pegou e falou assim: não pode comer aqui na sala não, tá? Aí ela abriu um bombom ouro branco e começou a comer na minha frente. Ok. Sério, meu Deus. Aí ela virou e ela só clicou assim no aplicativo e colocou assim: marca aí uma consulta pra mim no cardiologista do plano de saúde X. Oi, tudo bem? Eu nunca, né, primeiro emprego, primeira vez nesse hospital, não sei como funcionam as coisas aqui. Cara, eu não tô zoando, ela começava a rir, me tratando como se eu fosse o ser mais burro do universo. E no momento que eu vi ela rindo, a idiota virou pra ela e falou assim: não liga não, que eu sou burrinha mesmo, tá? Gente, não faz isso. Sério. 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 Não faz isso. Aí ela, não, ficou fazendo assim. Todo o restante do tempo que eu trabalhei nesse lugar, essa menina, ela fez cada coisa comigo. E guardem esse nome, tá? Popota. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que a maioria dos hospitais grandes, assim, você não pode entrar dentro dele com mochila grande, essas coisas. Você tem que entrar só com uma necessairezinha, pequenininha. Tinha a entrada dos funcionários, e aí essa entrada era justamente um vestuário. Tinha vestuário feminino e masculino. E aí tinha os armários, você tinha o seu armário lá, bonitinho, número. Tinha lá a chave, que aí eu deixava minha mochila maior lá, né? E tirava só a minha necessaire e subia, né, pro meu setor. E aí, cara, um belo dia, eu na loucura da vida, na hora que eu tava atravessando a rua pra poder chegar no hospital, a chavinha do meu armário, ela despencou do meu molho de chave e literalmente ela quicou no meu pé e caiu no bueiro. E aí eu mandei mensagem pra um trouxa de um cara lá, que vocês vão ouvir a história dele na tag Paixonites. Só guarda mais um pouquinho aí, que eu tô contando as coisas tudo em ordem cronológica. Eu mandei mensagem pra esse cara e eu falei: mano, põe uma pausa aí, não sei. Fala com a gestora, fala com ela que você precisa descer pra resolver uma coisa e põe minha mochila dentro do seu armário, porque eu e esse cara, a gente saía na mesma hora. Por favor, faz isso pra mim. Aí o cara foi na Popota. Me ajuda, Popota, por favor. E aí a Popota desceu. E aí ela guardou minhas coisas no armário dela. E eu não queria, velho, não queria, porque essa mulher, ela era uma cobra. Sério, ela era tipo uma bosta. E aí, conforme os dias foi passando, pessoas que eu nem conhecia desse setor, tipo, eles chegavam: e aí, lerdinha? E aí, doidinha, burrinha? E eu ficava tipo assim: por que essas pessoas estão me chamando disso? Tipo, eu nem conheço elas, nem conversava com elas. E aí eu fui descobrir que a Popota ficava, tipo, falando merda de mim nas minhas costas pra essas pessoas. E aí teve um dia que uma guria de um outro setor, que ela acho que ela vendia palha italiana, uma coisa assim. E aí tinha uns ramais, né, dentro desse hospital. E aí os funcionários, às vezes, eles ligavam entre si, né, nos ramais, principalmente os que vendiam coisinha, tipo, gente que tinha essas revistas da Avon, gente que vendia comida, ou às vezes até mesmo biscuit, crochê, essas coisas. E aí eles faziam os ramais: ó, fala aí pro povo aí do setor que eu trouxe coisinha hoje. Daqui a pouco eu vou colocar uma pausa aqui, e aí eu vou ir rapidinho pra mostrar pra vocês e tal. E aí essa menina ligou, só que eu não sabia, né, eu era novata, velho. Tipo, eu não sabia que tinha gente que vendia essas coisas e tal. E aí a menina, ela entendeu que eu era novata e ela começou a conversar comigo como se ela fosse uma cliente mesmo. E aí ela começou a falar umas coisas super complicadas pra mim. Aí vocês não acreditam, porque a ligação dela caiu. E aí na hora que ela retornou a ligação, caiu na minha PA de novo, né? Caiu no meu aparelho de novo. E aí ela virou e ficou: eita, você desligou na minha cara, né? Vou te denunciar, tá? Eu vou te denunciar. Me fala onde você tá sentada, qual que é a sua PA, qual que é seu turno, me fala seu nome completo. E aí eu já fiquei com medo. Não fui eu que desliguei e tal. Aí ela começou a gargalhar alto, essa mulher. Eu tô zoando, eu trabalhei no hospital, você é novata, né? Eu sou de outro setor, eu vendo palha italiana. E aí eu fiquei tipo, velho, sabe? Só que aí aquela mania de boazinha que eu tinha, né? Aí eu, poxa vida, já fiquei assim, sabe? Ai, você é tão engraçada, engraçada uma ova. Quase que eu parei um bezerro de medo. Cacete de agulha, só. Eu caí no erro,
de contar pra esse cara, né, o que tinha acontecido. E aí esse cara foi e contou pra Popota, a Popota foi lá e contou pra todo mundo. Aí no outro dia, a Popota chegou pra mim, o fulano chegou pra mim e me falou o que aconteceu ontem da ligação. Ah, ele falou? Ela, mas aí eu pensei assim, normal isso acontecer, né? Logo a Ferdi, não podemos esperar nada além disso com ela. Aí eu já respirei fundo e dei um sorrisinho pra ela. E no mesmo dia, eu tava esvaziando a minha necessaire, organizando ela, e aí todas as minhas coisas estavam espalhadas, inclusive o meu celular. Aí na frente de todo mundo ela chegou e ficou assim, guarda esse celular agora! Porque não podia mexer com o celular lá. Só que eu sabia, só que eu tava organizando as coisas, tipo, tava visível. Aí todo mundo já ficou olhando com aquela cara assim, de tipo, a lerda, a burra. Desculpa. Aí ela só levantou a sobrancelha assim, deu um sorrisinho e saiu. Eu já não tava mais aguentando essa Popota. Já não tava aguentando. Aí do nada essa mulher chega. Ai, gente, a Ferdi não sei o quê. E começou a me expor mais uma vez, de forma hiper desnecessária. E todo mundo rindo. Cara, isso eu já não tava mais aguentando mais. Isso já tinha completado já mais de um mês que eu tava na empresa já. E aí eu só olhei pra ela, tipo assim, eu olhei pra ela séria. Se tivesse raio laser no meu olho, ela já teria desintegrado na hora. Já tava só a poeirinha dela no ar. Aí na hora que ela veio olhando assim pra ela, eu peguei e voltei assim pro computador, né? Voltei a trabalhar. Aí ela chegou assim, tá tudo bem? E me abraçou assim, meu ombro. Aí eu, idiota, né? Eu devia ter ficado calada, não devia ter falado nada e devia ter continuado, mexer assim no computador. Mas aí eu peguei e falei assim, problemas familiares. E eu nem tava com problemas familiares, velho. Aí ela, tá, tudo bem. Se precisar de alguma coisa, viu? Só me chamar. Aí eu, beleza, só falei assim. Aí vem a parte estranha, né? Porque, cara, eu só tava recebendo elogio, sério, por tudo que há de mais sagrado. Todas as dúvidas, assim, que iam me surgindo depois do treinamento, né? Claro, porque eventualmente a Popota, ela deixou de me treinar, porque a Popota, ela era auxiliar administrativo. Aí o treinamento mesmo, assim, foi com uma atendente. E, tipo assim, ela era meio igual a Popota, sabe? Ficava fazendo umas sacanagens assim, mas ela me treinou direitinho, tanto que eu fiquei até menos tempo que o esperado no treinamento. Todo mundo viu, assim, que eu aprendi rapidinho, né, a mexer na coisa, tudo correndo muito bem, nunca aconteceu nenhum erro, assim, grave, graças ao Senhor Jesus, tudo foi bem tranquilo. Aí um belo dia, me chamam, e era a gestora, fala assim, a gestora tá te esperando ali na sala tal. E aí, beleza. Na hora que eu entrei dentro da sala, a gestora chega pra mim e ela começa a me dar muitos elogios. Ela, então, Ferdi, você é uma menina muito simpática, muito educada. Dá pra ver que muita gente aqui gosta de graça de você. Um parênteses rapidinho é que, graças a Deus, não tiveram só gente idiota que seguia as ideias da Popota, não. Tiveram pessoas que elas quiseram me conhecer por conta e risco delas. E elas viram que eu não era nada daquilo que a Popota ficava falando. Algumas pessoas eu até continuei conversando depois que saí da empresa, mas não vingou. Mas tudo bem. Você recebe muitos elogios. Todo mundo, assim, os clientes que falam com você, sempre falam que seu atendimento é nota 10, porque você é uma pessoa muito delicada, você sempre tenta ajudar as pessoas. E aí eu achei que era um feedback normal. Porque quem já trabalhou com telemarketing sabe que é normal ter o dia do feedback. Que, né, o gestor do setor, ele senta na sua frente e ele fala, olha, você fez isso aqui certinho, né, seu atendimento nisso, acho que você deve melhorar nisso, nisso daqui você tá indo bem, continua assim. E aí ela começou a falar toda robótica, mas infelizmente, nós notamos umas coisinhas em você, então, portanto, nós queremos te desligar da empresa, tá? Anota esses papéis aqui, assina eles e tchau. Não, peraí. Me fala o que eu fiz de errado. Pra eu entender, né, o que eu fiz, né, tipo, que coisinhas são essas? Me fala, porque eu tenho que aprender, né, eu tenho que melhorar pra eu me tornar uma melhor trabalhadora. Aí a mulher olhou pro lado e ela ficou tipo assim, ela ficou pensando, uai, sabe? Aí ela, sabe o que é? É que a gente notou que quando você tem dúvida, você pergunta. Ué, mas eu prefiro fazer isso do que meter os pés pelas mãos e deixar a empresa em prejuízo. Eu prefiro perguntar pra quem eu sei que sabe. Aí ela, não, mas é porque a gente quer uma pessoa que assuma riscos. Assumir riscos em um hospital? Acho meio difícil.
Mas os papéis já foram separados, né? Infelizmente não tem como voltar atrás. E nós agradecemos mesmo, tá bom? Agradecemos por todas as coisas boas que você acrescentou aí à empresa, tá? Se precisar aqui de indicação, estamos aí. Ok, aí eu só fui lá e assinei os papéis e fui embora. Vê se já se viu uma coisa dessa. Aí olha pra você ver, velho. Na hora que eu entrei na sala, né, pra pegar minhas coisas e ir embora, tipo, eu não tô zoando com você. A Popota, ela não me olhava nos olhos. Ela não me olhava. Tanto que eu, assim, eu até dei um abraço nela. Eu falei, tchau, Popota, fica com Deus, tal. Tipo, a gente se esbarra por aí. Ela, tchau, com Deus também. E tem outra questão. Às vezes eu acho que foi a Popota que falou merda pra gestora. Ou então uma outra garota lá. Porque o que acontece? Tinha uma menina que desde o primeiro dia que eu cheguei lá, ela ficava fazendo cara de bunda pra mim. Porque ela escutou o aprendiz da Popota, ele falando que, nossa, a novata é muito gatinha, que não sei o que, e eu vou tentar pegar ela. E aí ela cismou que eu tava jogando ideia pro menino, sendo que eu não conhecia ninguém. Eu literalmente ficava sentada lá num canto, tentando estudar lá o aplicativo pra eu aprender a mexer nele o mais rápido possível. E teve uma situação que ficou muito gravada pra mim, porque eu tava em atendimento e a moça que eu tava atendendo, ela virou pra mim e falou que eu era muito fofa e que meu atendimento era muito bom. E aí, na hora que a ligação encerrou, eu virei pra menina que sentava do meu lado, que a gente conversava um bocado, e eu falei, nossa, eu sou muito fofa. Eu falei brincando, né? Falei que a atendente falou que eu era fofinha e tal. E quase todos os dias eu escutava essa outra guria aí, que era uma Popota 2.0, né? Pra variar. Eu escutei ela falando com uma mulher lá, com uma loura. Ela falando, eu sou muito fofinha, eu sou muito fofinha. Nossa, porque pra mim quem fica falando essas coisas é muito ridículo, é muito feio. E aí tinha essa questão, né? Porque todos os dias que eu ia trabalhar com maquiagem, com algum acessório, com, sei lá, um sapato mais bonito, assim. Teve um dia que eu quis ir de salto trabalhar, que eu tinha um salto que ele era confortável e eu quis ir com ele. E aí ela ficou o dia inteiro me mandando em direta, como se eu tivesse querendo chamar a atenção do cara. Não, porque pra mim quem já tá de casinho romântico tá pedindo pra ser mandado embora. Então às vezes isso vem na minha cabeça, talvez ela, uma mistura dela e da Popota falando besteira pra gestora, ou até pra alguém mais superior que elas, quem sabe. Porque as outras auxiliares administrativas, elas eram tranquilas, sabe? E as outras atendentes que não decidiram seguir, né, o protocolo da Popota em como tratar a Ferdi, elas super me ajudavam. E elas mesmas falavam, nossa, seu atendimento é muito bom, nossa, você aprendeu muito rápido. Tanto que quando eu fui mandada embora mesmo, que eu fui chegar até pra menina que me treinou, e olha que ela fazia umas sacanagens comigo. Na hora que eu fui abraçar ela pra dar tchau, ela ficou, uai, Ferdi, como assim você tá sendo mandada embora? Você tava atendendo super bem, você tá atendendo até melhor que eu em algumas coisas, em algumas situações. Então não dá pra entender o que aconteceu, só sei que foi muito estranho. E, meu Deus do céu, cara, como é difícil você perceber que tem uma pessoa que literalmente te odeia de graça. Eu parto do princípio que ninguém é obrigado a ser amiguinho de ninguém. Mas eu tenho que entender uma coisa. A pessoa que você escolheu odiar de graça, ela tem uma vida pessoal como você. Ela pega ônibus lotado, que nem você, mesmo que a pessoa tenha um carro. Ela pega trânsito pesado, igual você pega, independente se numa moto, num carro, num busão. Ela tem problemas familiares, ela tem conflitos internos. Então, pensa com carinho. Você não é obrigado a ser amigo da pessoa, mas trate a pessoa com o respeito que você gostaria de ser tratado. Porque, cara, é por conta desses mínimos detalhes que a pessoa vai lá e pensa em fazer besteira. Mas enfim, né? Contudo, o seu emprego não é o seu lar. O seu chefe, ele não é seu parente e nenhum colega de trabalho é seu amigo. E não tenha medo de falar, principalmente pro seu superior, o que tá acontecendo. Seja franco. Olha, não estão me treinando direito e por não estarem me treinando direito, eu não estou conseguindo dar o melhor de mim. Porque eu fico com medo de arriscar e cometer algum erro, entendeu? Você não precisa necessariamente citar nomes, mas só de você falar o que realmente está acontecendo, eu acho que o mais certo é o chefe, né, o gestor, o gerente, enfim, ele pensar no bem-estar do local e convocar uma reunião e falar a real com todo mundo. Ai, mas Ferdi, vão me odiar. Querido, querida, deixe que eu odeie. Sabe por quê?
porque você tem uma saúde mental e eu sei que você tem sonhos, sabe? Infelizmente, 99,99999% dos nossos sonhos requer investimento financeiro, sabe? E é bom trabalhar, cara. É bom, sabe? É bom você ter a sua renda, é bom você ter a sua experiência, sabe? Não que você tem que ser um fantochezão sério que, tipo, não interage com ninguém, não dá um sorriso pra ninguém. Ser simpático, empático, ser uma pessoa educada, nada tem a ver com ser amigo, sabe? Então, principalmente pra galera de menor, a que ainda são estudantes e que já estão me acompanhando por aqui, e for, né, procurar os seus primeiros empregos, mantenha isso em mente, sabe? Seja humilde, claro, deixe claro a sua humildade, que você sabe que você ainda não tem a experiência, que você tá sendo treinado e tudo mais, mas perceba se você não tá sendo tapeado, tá? Porque a cultura aqui no Brasil é que o novato é o capacho, mas, cara, já tá mais que na hora de acabar com isso, porque isso não dá certo, sabe? Porque você faz o novato de capacho e aí o cara, tipo, a menina, enfim, não consegue dar o seu melhor no emprego. E com isso, literalmente mesmo, ao invés de contribuir para a empresa, né? A pessoa vai só regredir mesmo. Aí com isso vem o estresse, vem a ansiedade, vem burnout, né? E, enfim, isso não dá certo. E eu acho que para começar a desconstruir isso tem que vir de baixo, sabe? Porque geralmente os chefes, eles não estão muito aí pro funcionário. É bem difícil uma empresa que o chefe realmente se importa. Geralmente, assim, se você passa mal, a pessoa chega a achar até ruim. Como se você estivesse forçando passar mal. Mas, no mais é isso, sabe, galera? Boa sorte, né, pra quem quer que esteja aí nessa luta de arrumar emprego. Então, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. E bye, bye.